Biologia, genética e evolução, as leis de Darwin. Mendel e o cruzamento de genes. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos explorar dois pilares fundamentais da biologia: a genética e a evolução. Vamos entender como as características são transmitidas de geração para geração e como as espécies se modificam ao longo do tempo. Fica comigo até o final para descobrir como esses conceitos se conectam e influenciam a diversidade da vida no nosso planeta. Genética. As leis de Mendel. Vamos começar com Gregor Mendel, um homem que, no século XIX, realizou experimentos com ervilhas e formulou as chamadas leis da hereditariedade. Ele descobriu como os traços são passados dos pais para os filhos. Primeira lei de Mendel, a lei da segregação. Mendel observou que cada característica é determinada por um par de fatores, hoje conhecidos como genes, que se separam durante a formação dos gametas. Isso significa que cada gameta recebe apenas um dos fatores de cada par. Segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente. Mendel também percebeu que os fatores que determinam diferentes características se segregam independentemente uns dos outros durante a formação dos gametas. Isso explica a variedade de combinações de características nos descendentes. Essas leis formaram a base da genética moderna, ajudando a entender como as características são herdadas e como a diversidade genética é mantida. Evolução. A teoria de Darwin. Agora, vamos falar sobre Charles Darwin, um naturalista britânico que, em 1859, publicou a obra A Origem das Espécies, onde apresentou a teoria da evolução por seleção natural. Seleção natural. Darwin propôs que, em uma população, os indivíduos apresentam variações em suas características. Aqueles com características mais favoráveis ao ambiente têm maiores chances de sobreviver e reproduzir, transmitindo essas características para a próxima geração. Ancestralidade comum. Ele também sugeriu que todas as espécies compartilham um ancestral comum e que, ao longo do tempo, as espécies se modificam para se adaptarem aos diferentes ambientes. A teoria de Darwin revolucionou a biologia, fornecendo uma explicação científica para a diversidade das espécies e como elas se adaptam ao longo do tempo. Cruzamento de genes. Aplicações práticas detalhadas. Quando falamos de cruzamento de genes, estamos tratando da combinação dos alelos dos pais e como eles podem se manifestar nos descendentes. Vamos usar um exemplo clássico: flores com cores diferentes. Alelos dominantes e recessivos. Suponha que o alelo para flores vermelhas V seja dominante e o para flores brancas V seja recessivo. Isso significa que, se a planta tiver pelo menos um alelo V, ela terá flores vermelhas. Só terá flores brancas se tiver dois alelos recessivos VV. Cruzamento simples monohíbrido. Pais, várvala vermelha, várvalas vermelha. Possíveis combinações nos descendentes: VV e VV, várvala, várvala. Resultado: 75% de flores vermelhas e 25% de flores brancas. Cruzamento duplo de híbrido. Quando consideramos duas características ao mesmo tempo, por exemplo, cor e altura das plantas. Alelos: V vermelha, V branca e a alta baixa. Pais, vá. Usando o quadro de Punnett, obtemos 16 combinações possíveis com diferentes combinações de cor e altura. Esse tipo de cruzamento mostra como a diversidade genética surge mesmo em características simples. Aplicações práticas. Seleção de plantas e animais. Agricultores e criadores escolhem combinações específicas para obter descendentes com características desejadas, como frutas maiores ou animais com pelagem específica. Estudos médicos. Entender como os alelos se combinam ajuda a prever a chance de doenças genéticas ou características hereditárias em humanos. Resumo importante: o cruzamento de genes mostra a probabilidade de características aparecerem nos descendentes. Quanto mais alelos e características envolvidos, mais complexa é a combinação, mas os princípios básicos de dominância, recessividade e segregação continuam os mesmos. Esses conceitos mostram como a genética e a evolução estão presentes em nosso cotidiano e como influenciam a diversidade da vida. Em resumo,
Entendemos como as características são transmitidas de geração para geração por meio das leis de Mendel e como as espécies se modificam ao longo do tempo por meio da teoria da evolução de Darwin. Vimos também como esses conceitos se aplicam em situações práticas, como o cruzamento de genes e a seleção artificial. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer esses conceitos fundamentais da biologia. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!